Olá, fico feliz por você ter chegado a essa quinta parte da aula 45 de MA 091 Matemática Básica, que trata dos gráficos das funções seno e cosseno. Nessa parte da aula faremos dois exercícios, um envolvendo o gráfico do seno e o outro envolvendo o gráfico do cosseno. Comecemos por esse exercício no qual desejamos desenhar o gráfico da função seno, bem como o gráfico de meio vezes o seno de 2x mais π, para x no intervalo que vai de 0 até 2π. Naturalmente, você pode desenhar essas duas funções usando um programa gráfico como Wolfram Alpha ou GeoGebra. No entanto, nesse exercício aprenderemos como traçar estes gráficos à mão. Como indica o nosso enunciado, para o traçado dos gráficos à mão, o primeiro passo consiste na escolha de valores de x no intervalo fornecido, e com o intuito de fazer um desenho com boa qualidade, eu adotarei valores de x com um intervalo de π sobre 8, começando em 0 e acabando em 2π. Vamos então montar uma tabela com os valores que eu selecionei para x. Vou traçar essa tabela aqui do lado. Observe que essa tabela conterá 3 colunas, a primeira delas com os valores de x. E os valores por mim selecionados foram 0, π sobre 8, π sobre 4, que é 2π sobre 8, 3π sobre 8, 4π sobre 8, que vem a ser π sobre 2, 5π sobre 8, 6π sobre 8, que equivale a 3π sobre 4, 7π sobre 8, 8π sobre 8, que é π, 9π sobre 8, 10π sobre 8, ou 5π sobre 4, 11π sobre 8, 12π sobre 8, que vem a ser 3π sobre 2, 13π sobre 8, 14π sobre 8, que é 7π sobre 4, 15π sobre 8 e, finalmente, 16π sobre 8, que é 2π. De posse, então, de todos os valores de x, vamos montar uma coluna que conterá o seno de x para cada um desses valores. Nós já sabemos que o seno de 0 é 0. Para calcular o seno de π sobre 8, abrimos a nossa calculadora, colocamos a calculadora em radianos, não se esqueça desse passo, escrevemos π dividido por 8 e, finalmente, calculamos o seno desse valor. Como se observa, o valor de seno de π sobre 8 é aproximadamente 0,38. Não é necessário uma precisão maior do que 2 casas decimais para o traçado do gráfico à mão. Repetindo o cálculo do seno de x para π sobre 4, obtemos 0,71. Já para 3π sobre 8, recorreremos novamente à nossa calculadora. Calculamos, então, 3 vezes π dividido por 8, cá está o resultado, e, em seguida, o seno desse valor. Observe que o valor aproximado é 0,92. Vamos anotar este valor aqui. Completando os valores da tabela, todos eles usando uma calculadora, obtemos, então, esta coluna que indica o seno dos valores de x fornecidos na primeira coluna da tabela. Passemos agora ao cálculo da função meio do seno de 2x mais π. Também nesse caso, observamos, usando a calculadora, que o valor dessa função quando x igual a 0 é 0. Façamos, então, a conta para x igual a π sobre 8. Para tanto, vamos recorrer mais uma vez à nossa calculadora. Neste caso, precisamos pegar o valor de x, que é π dividido por 8, cá está. Vamos, então, multiplicar este valor por 2, seguindo o que está indicado dentro dos parênteses na função seno, e depois vamos somar π ao resultado. Este é o valor, então, do qual extrairemos o seno. Vamos calcular o seno desse valor, cá está, e agora multiplicar este valor por meio, ou seja, dividi-lo por 2. Fazendo essa conta, obtemos aproximadamente menos 0,35. Vamos anotar isso na nossa tabela.
Você já descobriu como calcular o valor desta função para cada valor específico de x. O que nós devemos fazer sempre é tomar o valor de x indicado na tabela, substituir esse valor de x aqui dentro da função seno, multiplicar, portanto, o valor por 2, somar a π, extrair o seno e dividir o resultado por 2. Fazendo essas contas para os demais pontos da tabela, eu obtenho os seguintes valores. Aí estão, portanto, os valores da função meio de seno de 2x mais π. De posse de todos os valores de que precisamos, vamos agora traçar o gráfico. Para tanto, repare que os valores de x estão entre 0, o menor valor, e 2π, o maior valor. Além disso, os valores do seno de x estão todos entre menos 1 e mais 1. Da mesma forma, os valores da última função estão todos entre menos meio e mais meio. Dessa maneira, o nosso eixo x deverá conter um intervalo que vai de 0 até 2π e o eixo y um intervalo que vai de menos 1 até 1. Usando esses intervalos, todos os pontos da tabela poderão ser representados. Tracemos, então, um eixo horizontal aqui para representar a variável x. E tracemos também um eixo vertical para representar as duas funções. Repare que o meu gráfico só precisou conter a parte positiva de x. Vou agora fazer algumas marcações sobre os eixos horizontal e vertical para tornar mais fácil a localização dos pontos. De posse, então, dos eixos coordenados, podemos começar a marcar sobre o gráfico os pontos associados a cada curva. Repare, por exemplo, que para a função seno, quando x igual a 0, o seno também é igual a 0. Temos, portanto, esse ponto sobre a origem. Já quando x igual a π sobre 8, temos seno de x igual a 0,38, que vai dar um valor próximo deste ponto que eu acabo de marcar. Já para x igual a π sobre 4, o valor do seno é 0,71, que corresponde a mais ou menos este ponto aqui. Seguindo essa estratégia e marcando, então, todos os valores indicados na segunda coluna da nossa tabela, temos os pontos que aparecem agora sobre o plano cartesiano. Finalmente, para traçar o gráfico do seno, devemos juntar esses pontos por meio de uma curva bastante suave. Muito bem, aí está! Você já deve ter reparado que traçado de gráficos à mão livre não é o meu forte, mas nós estamos apenas fazendo um esboço e, para este propósito, o gráfico que está aqui é suficiente. Tracemos agora o gráfico da função meio de seno de 2x mais π. Observe que, para essa função, também temos o valor 0 quando x igual a 0, de tal maneira que a função também começa aqui na origem. Além disso, para x igual a π sobre 8, a função vale menos 0,35, que corresponde a esse ponto que acabei de desenhar. Seguindo, então, temos para π sobre 4 o valor menos 0,5 e para 3π sobre 8, menos 0,35 novamente. Seguindo, então, com essa estratégia, marcamos todos os 17 pontos indicados em verde nesse slide. Vamos agora traçar o gráfico da função meio do seno de 2x mais π, ligando esses pontos verdes por meio de uma curva bastante suave. Com alguma boa vontade, aí está a nossa curva. Tente fazer sempre uma curva suave, ou seja, uma curva sem bicos. Nunca use segmentos de reta para ligar dois pontos de curvas que envolvem funções trigonométricas como seno ou cosseno. Esses são, portanto, os gráficos das duas funções do nosso primeiro exercício. Repare que a curva da função meio do seno de 2x mais π é parecida com a curva do seno. Entretanto, ela foi achatada na vertical em função deste fator meio que aparece multiplicando a função seno. Além disso, ela foi encolhida na horizontal e o seu período passou a ser π em decorrência do fator 2 que está multiplicando x dentro dos parênteses. E, finalmente, ela foi deslocada para a esquerda em decorrência do termo π que está sendo somado dentro da função seno.
Com todas essas transformações, obtemos como resultado a curva verde mostrada na figura. Passemos agora ao nosso segundo exercício, no qual desejamos traçar o gráfico da função cosseno, assim como o gráfico da função 3/6 do cosseno de x sobre 2, para x entre menos 2π e 2π. Naturalmente, também nesse caso, poderíamos traçar esses dois gráficos usando uma tabela de pontos e traçando os gráficos à mão. Entretanto, nesse caso, eu vou fazer uma malandragem e recorrer a um programa de computador. O programa que eu escolhi para o traçado dos gráficos é o GeoGebra, que aparece aqui na tela. Vamos então começar traçando o gráfico do cosseno de x. Para isso, basta escrever aqui à esquerda cosseno de x. Mas o enunciado dizia que essa curva precisava ser traçada no intervalo que vai de menos 2π até 2π. Vamos, então, definir esse intervalo escrevendo menos 2π menor ou igual a x menor ou igual a 2π. Aí está, esse é o gráfico desejado. Passemos, então, à nossa segunda função, que é 3/6, que multiplica o cosseno de x sobre 2. Aí está o gráfico dessa função. Entretanto, mais uma vez, vamos traçar esse gráfico apenas para x entre menos 2π e 2π. Temos, então, esta figura que aparece na tela. Note que a função 3/6 do cosseno de x sobre 2 tem um gráfico parecido com o da função cosseno de x, mas esse gráfico foi espichado na vertical, de modo que sua amplitude passou de 1, que é a amplitude do cosseno, para 1,5, que corresponde ao fator 3/6 que multiplica cosseno de x sobre 2 na função g. Além disso, repare também que a função foi espichada na horizontal em decorrência do fator meio que multiplica x dentro do cosseno. Sendo assim, o período dessa nova função é, na verdade, 2π vezes 2, ou seja, 4π, enquanto o período da função cosseno era simplesmente 2π. Completamos, assim, essa aula sobre os gráficos das funções seno e cosseno. Na próxima aula, nós veremos os gráficos de outras funções trigonométricas, bem como discutiremos um pouco mais as transformações de gráficos de funções trigonométricas. Espero por vocês lá!